Esta igreja é tua, este povo é teu. O que fazemos aqui, fazemos para a glória do teu nome. Por isso te pedimos, Senhor, sê conosco, para a tua honra e tua glória. E todos digam amém e graças a Deus. Pastor Roberto Cruvinel. Meus irmãos, minhas irmãs, recebam a paz do Senhor. Amém. Você que está nos assistindo pela internet, a paz do Senhor, Deus te abençoe, Deus te guarde. Quero dizer a você que está assistindo pela internet, você é um privilegiado. Eu acredito que eu ministro essa conferência há uns 25 anos, mais ou menos. Fala, seu pastor, você está bem? Não tinha te visto aí. Pastor Marcelo. Eu ministro essa conferência há uns 25 anos. Na verdade, o tema da conferência não é meu. O tema foi um missionário que já partiu para o Senhor há uns mais de 30 anos, porque o mundo não era mais digno dele. Ele partiu para o Senhor muito novinho, e ele pregou uma mensagem, deu um estudo, na antiga Pentecostal da Bíblia do Brasil, com esse tema, os 7 canais da bênção. Na época, quando eu me converti, meu pastor anotou o tema, e anotou os tópicos, fé, oração, jejum, só isso, num papelzinho, fé, oração, jejum, testemunho, leitura da palavra, tal. Eu achei aquilo tremendo, meus irmãos, e escrevi uma apostila em cima desse tema, não é? E ampliei o estudo. Tá feio? Perdoa. Obrigado. Eu não vi. Eu ia ministrar de chapéu, irmãos, tipo judeu. Mas aí, esse primeiro trabalho foi feito em mimeógrafo. Muita gente nem sabe o que é mimeógrafo, né? E eu fiz o primeiro trabalho. Era uma folhinha, peguei uma folhinha assim, com os tópicos fé, oração, jejum, e ampliei, escrevendo ainda, não era diácono, eu acho que eu nem era diácono, e aí eu fui acrescentando, e eu tenho ministrado essa conferência em muitos lugares, essa foi uma das primeiras que eu fiz, e ela é fechada, e paga, com inscrições, com certificado, tudo. Então, você que está assistindo pela internet, sinta-se privilegiado, ter valor, porque a Igreja Unida está... Eu até tinha dito que nós não transmitimos por uma plataforma, mas já está transmitindo mesmo, né? Agora vai. Amém? O texto de Zacarias, capítulo 4. Nem precisa de fundo para mim, tá, irmãozão? Mas pode ficar por aí. Zacarias capítulo... Mas é bonito esse fundo, né, irmão? Vamos ver se eu consigo. Vamos tentar. Isso é bonito, pode fazer. É bonito. Gostei. Zacarias capítulo 4, se você pegou a apostila, se você quiser comprar a apostila, faz assim, pastor. O povo é crente, né? Então, quem quiser a apostila, ela custa R$15. Não sei se você não tiver dinheiro para pagar hoje, paga semana que vem. Levanta a mão aí, olha. Aí, ó, pronto, ó. Os irmãos já vão entregar a apostila, ó. Entrega a apostila para os irmãos. Isso. Então, quem quiser a apostila, pastor, não tem condições de pagar hoje, não tem problema. Você paga a semana que vem. Lá em cima temos 2 irmãs que querem a apostila. Então, quem quer a apostila, levanta a mão aí. Vamos lá, pronto. Vou esperar. Isso. Só entregar, irmão. Depois o pessoal paga lá, só entrega. Depois o pessoal paga. Levanta a mão quem quer a apostila. Levanta, quando você sair, você pega e paga a apostila. Pronto, aí, olha. Ajuda aí os obreiros. Ajuda os obreiros. Tem 2 irmãs lá em cima. Isso, irmão. Fica com a mão levantada aí, só o pessoal... Aí, quando vocês abaixarem a mão, eu começo. Uai. Pronto. Isso. Aí, aqui, ó. Aqui a irmã. Você passou pela irmã sem ver, irmão. Baixa o óculos aí.
Aí, ó, passa aí, entrega. Aí em cima já entregaram? Mais alguém aqui? Lá atrás, lá atrás, irmãos. Aí aqui, ó, levanta a mão, porque senão não vão te ver. Exatamente aqui, ó, dois, isso, pronto, aí, desse jeito. Aí o povo vai crente, chega no final, eles vão lá e acertam. Ah, pastor, eu tenho uma de 20, não quero troco, é para a obra de Deus mesmo, deixa na igreja. É desse jeito. Sábado, duvidaram que eu pregasse num lugar. Eu fui pregar num lugar que a rua era de terra, não tinha reboco na parede. Convidei alguns amigos para ir comigo. Levamos para a glória de Deus uma mesa de som de 24 canais para a igreja. Mas não é só a denominação, não interessa, é a obra de Deus. Teve salvação de alma. Deus abençoou, ficou gente até lá de fora, irmão, nessa pandemia. Mas não transmite não, porque, né, para não dar ruim. Mas pô, todo mundo de máscara, mas muita gente. Não cabe 30 pessoas na igreja. Eu falei, igreja pequena é bom, né? Porque parece um congresso quando tem 20 pessoas. Não é? A minha igreja, se tiver 30 pessoas, a gente fica preocupado, irmão. Zacarias 4, de 1 a 3. Glória a Deus. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou como a um homem que é despertado do seu sono. E me perguntou, o que vês? O anjo pergunta ao profeta, o que vês? Respondi, olho, põe aqui para mim o candeeiro. Olho, pode continuar com o texto mesmo. Que vês? Olho, e eis que um candelabro todo de ouro e um vaso de azeite em cima com suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Então, vou ler o 4 também. Então perguntei ao anjo que falava comigo, meu Senhor, o que é isso? O que é isso? Que isso representa? Cubra sua cabeça, soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus o Senhor, eu te louvo, te bendigo, para compartilhar a tua palavra hoje, usa a minha pequenez, a minha instrumentalidade, derrama sobre as nossas vidas a tua presença, eu te peço no nome de Jesus, amém. Irmãos, eu estou sem horário, tá, irmão? Depois você me ajuda aí. Está aqui, amém. Ótimo. Bem, existem estudos acerca da revelação messiânica no Antigo Testamento. Existe um livro um livro volumoso, não é, da LPC, falando sobre o Messias no Antigo Testamento, sobre a revelação de Jesus no Antigo Testamento. Toda a Bíblia Sagrada fala de Jesus Cristo, toda ela. O Antigo Testamento é a preparação, os Evangelhos é a manifestação, o livro de Atos é a propagação, as epístolas a explicação e Apocalipse a consumação. De Gênesis a Apocalipse, nós encontramos Jesus Cristo ali. Gênesis 3,15, nós vemos o proto-evangelho, falando sobre a semente da mulher que venceria Satanás. Lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, nós vemos essa mesma semente da mulher se revelando como o Pantocrator, como Todo-Poderoso. E ele termina o livro de Apocalipse, no capítulo 22, dizendo, e o Espírito e a esposa dizem, vem, quem tem sede, venha, quem quiser, tome de graça da água da vida. Toda essa revelação, ela gira em torno da vitória de Deus e do controle de Deus sobre toda a humanidade. E o que é que Deus vai usar para expandir o seu reino? Diz a Bíblia que os anjos queriam pregar o Evangelho, mas o Senhor fez com que, através da instrumentalidade de Jesus, nós, os seres humanos, mequetrefes, ínfimos em poder, limitados em conhecimento, fôssemos os detentores
da mensagem salvadora do Evangelho de Jesus. Essa mensagem que transforma, essa mensagem que opera milagres, essa mensagem que faz com que o homem esteja de pé nas situações mais adversas. E segundo a Bíblia, este posicionamento é considerado loucura para o mundo, mas para nós outros a manifestação do poder de Deus. Quando nós lemos essas profecias do Antigo Testamento, nós vemos que Zacarias recebe 8 visões. Coisa boa é ter os olhos espirituais abertos, não é verdade? A palavra de Deus mostra em Apocalipse que é importante que nós adquiramos, que nós compremos um óleo, na verdade um azeite, e com esse azeite nossos olhos possam ser ungidos para que vejamos. Quando o Senhor fala a uma determinada igreja que tinha uma aparência de prosperidade, Ele está falando de uma prosperidade verdadeira. Prosperidade verdadeira não é casa, não é carro, não é dinheiro no banco. A prosperidade verdadeira é o relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus. E quem tem relacionamento com Deus, vê as coisas sobrenaturais, vê as coisas invisíveis, vê a mão de Deus agindo. E é sobre isso que nós queremos falar nessa conferência. Esta conferência, meus amados irmãos, não é um compêndio teológico no sentido de eu mostrar a estrutura do livro de Zacarias, mostrar, dissecar visão por visão. Nós vamos nos ater especificamente nesta quinta visão, aonde ele recebe uma pergunta e ele faz uma pergunta. Olha que coisa interessante. O profeta recebe uma pergunta e responde a pergunta e faz outra. O que isso está falando, irmão? Relacionamento com o sobrenatural de Deus é um relacionamento de diálogo. Aleluia, não de monólogo. O Senhor nos convida a dialogar. O Senhor nos insta, nos leva a responder determinadas situações, porque Ele quer nos orientar. É por isso, irmãos, que Atos capítulo 9, ele chega para Paulo, um teólogo experimentado, conhecedor das Escrituras, criado nas maiores escolas rabínicas do seu tempo, e diz a ele: parabéns, PhD. Não, Deus diz a ele assim: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Isso é, eu estou querendo te dirigir, meu filho, eu estou querendo te orientar. Bem-aventurado o crente que conta com a orientação de Deus, que tem olhos abertos, que pode ver, porque, meus irmãos, o mesmo Paulo que ouviu essa mensagem de Deus, foi transformado em determinado momento. Ele, entendendo o texto da Bíblia que diz: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, esse mesmo Paulo ouve do Espírito que ele não deveria ir a um lugar. Veja, existem orientações específicas. Como é que você pode ter orientações específicas de Deus? Você gostaria de ter uma orientação específica de Deus para a sua vida? Você que está nos assistindo aqui, você gostaria de ter uma orientação específica de Deus com relação ao seu trabalho, com relação à sua família, com relação ao seu relacionamento sentimental, namorar, casar, lutar, trabalhar? Você gostaria de ter uma orientação? Sobre isso nós vamos tratar nessas 4 semanas aqui. Como chegar a um grau de relacionamento com Deus tão profundo que você pode ter sucessivas revelações do Senhor, sucessivas revelações de Deus. Qual é o propósito de Deus para você, para a sua vida e para a minha vida? Tornou o anjo a falar comigo e me despertou como a um homem despertado do seu sono. Deus tem tanto interesse nas nossas vidas, irmãos, que Ele nos chacoalha. Você vê o mesmo caso de Samuel. Samuel estava o quê? Dormindo. Quando ele ouve chamar o seu nome, não é? Ele ouve chamar o seu nome. E ele ouve chamar o nome tão alto, que ele pensa que o chamamento através de Eli
O sacerdote tinha vindo de outro aposento. Nós precisamos não somente ouvir a voz de Deus, isso é uma outra conferência, que um dia, se Deus permitir, eu ministro, mas aí, como entender e ouvir a voz de Deus? Ele entende que é Eli, e às vezes nós ouvimos a voz de Deus, nós não conseguimos discernir, conseguimos entender coisa nenhuma, é verdade ou não é? É verdade ou não é? Deus está falando, ei fulano, ei Maria, ei ciclano, e você está ouvindo inglês, árabe, trovão. Pastor, isso é bíblico? É bíblico. A Bíblia diz em Êxodo 19, que o Senhor chama Moisés para o alto do monte para se revelar e entregar a lei a ele, mas o restante do povo só ouvia trovão. É assim ou não é, pastor? É, Marcelo? Ouvia trovão, via relâmpago, mas quem tem discernimento, ouve a voz de Deus, a voz suave, a voz transformadora, aleluia. Oxalá Deus fale com você na noite de hoje. Queira oxalá aqui no sentido de queira Deus, oxalá Deus se revela ao seu coração, para que você possa ter uma experiência tão profunda, que naquele momento de decisão, a Bíblia fala do vale da decisão, e naquele momento de decisão, uma orientação esteja sobre a sua vida, específica, só para você, não é mais para ninguém, é para você aquela orientação, como o Senhor fez com Paulo. Amém? O Senhor desperta. O Senhor desperta. O que você vê, profeta? Nós precisamos de discernimento. Primeiro, nós precisamos enxergar. Diga comigo, eu preciso enxergar. A segunda, preciso entender. Enxergar e entender. Uma das coisas do ilusionismo, pastor, na verdade, eu sou um ilusionista, né? Eu não morri, não é isso? E eu estudei o ilusionismo, né? O ilusionismo é você mostra uma coisa, a outra mão está fazendo a outra, né? Então você está vendo, mas não está entendendo. Como é que acontece? Você já viu isso? Já viu na televisão alguém desaparecer assim? Como é que esse camarada desapareceu? Não é? Como é que sumiu? Uma montanha, um avião, não é? Existe um mecanismo por trás disso, existe uma mecânica, existe algo por trás disso. Como é que isso acontece? Às vezes eu fico olhando uma coisa que as pessoas fazem assim, como é que funciona tal máquina? Eu gosto desses programas de como é que as coisas funcionam. É a mesma coisa, irmãos. Das coisas de Deus, nós crescemos quando nós entendemos, não é só quando nós vemos. Por que Deus está fazendo isso? Como é que Deus está fazendo isso? Qual é o propósito? O que significa isso? Ok? Então entenda, coloque aí no seu caderninho, como o irmão está fazendo lá fora, né? Estou vendo ele anotando o que significa. Eu não tenho só que ver, eu tenho que entender. E aí no versículo 4, perguntei ao anjo que falava comigo, meu Senhor, o que é isso? Bem, nesse texto em questão, está na tua apostila, nós temos a quinta visão, a quinta das 8 visões noturnas, dadas a Zacarias por Deus. Quem é que deu as 8 visões? Deus. Quem recebeu? Zacarias. O que ele era? Homem. Irmãos, no capítulo 3, tem uma das visões mais impressionantes da Bíblia, pastor Fábio. Eu vou decorando o nome de todo mundo aqui, devagar. Olha, uma das visões mais impressionantes da Bíblia, porque é a visão do sacerdote Josué. É a visão que mostra que ainda que ele merecesse estar sujo, que ele tivesse um acusador, a misericórdia e a graça de Deus são maiores. Não é isso? A justiça de Deus, que é o que nós merecemos, o que é justo, seria condenação. Mas na leitura do texto, você vê da parte do Senhor uma ordem para mudar a história, a sentença sobre o sacerdote, não é o mequetrefezinho lá, pecador miserável, filho de Belial, amigo de Balaão, não, o sacerdote Josué, que estava numa situação adversa, com o acusador diante dele, e ali Naum capítulo 2, versículo 1 diz, o acusador está diante de ti, cuidado,
Deus vai lá e Deus muda, porque o sacerdote Josué estava completamente prostrado. Deixa eu falar, Deus tem tanto interesse em você, que Ele que te falte forças, Ele vai estender as mãos e lhe ajudar. Lhe ajudar. A única coisa que tem que fazer, creia, esteja diante dEle com a cara descoberta. Cara descoberta, Senhor. Senhor, eu sou. Sabe quem é da Bíblia que fez isso? Fez descaradamente? Coisas que muitas vezes nós não temos coragem de fazer, pastor Marcelo. Nós não temos. Jacó. Ele segura no anjo, no val de Jaboque. Qual é teu nome? Diz o anjo. E ele disse o quê? Eu sou irmão de Esaú. Foi isso que ele falou? Sou genro de fulano de tal, sou filho de Isaac. O que ele falou? Eu sou Jacó. Ele diz, e aqui tem uma questão teológica do que significa exatamente o nome Jacó, mas a maioria dos teólogos, dos intérpretes entendem, você estuda em onomatologia, pastor Elias Soares tem um livro nessa área, que é suplantador, enganador. Ele diz, eu sou isso aí, Deus, mas estou aqui segurando de ti, está doendo, já fui ferido, eu sou isso aí. Quando você chega para Deus e diz, Deus, eu sou isso aí, Deus, eu sou isso aí, eu sou difícil, eu tenho problema, eu tenho tentação, Senhor, olha, eu não quero que as pessoas vejam, mas, Senhor, olha como é que eu sou. Deus que te viu antes da fundação do mundo, Deus que te viu informe no ventre da tua mamãe, esse Deus vai mudar a tua história, porque quando você reconhece isso, você fala, Deus, se o Senhor não me ajudar, eu estou lascado, eu dependo de ti. O anjo vira para ele e diz, então agora tu és Israel, você agora de suplantador é campeão de Deus, agora de enganador você é um vitorioso. Ele deixou de ter luta? O irmão dele deixou de querer matar ele? Não! Sabe o que é, irmãos? Só uma vírgula aqui. A diferença de Jacó e Esaú é que Esaú só cria no que acertava, era o caçador, onde minha flecha pega, o que eu tenho para comer, tanto que ele vendeu algo espiritual por um prato de lentilha, por um miojo. O outro não, o outro tinha o objetivo correto, mas o caminho errado, queria ser do jeito dele. Calma, Deus está trabalhando, até no José. E chegamos a essa, estou com esse negócio de barba comprida, irmão, agora estou ficando com toque, até toque isso, irmão, tornou o anjo que falava comigo, despertou. O que você vê? Eu vi, eis um candeeiro. Cadê meu candeeiro? Eis um candeeiro do que? Todo de ouro, né? E um vaso de azeite em cima. Como é bom quem tem vaso em cima da cabeça, porque tem gente que diz, fulano é vaso, o outro também é vaso, e existem alguns vasos estranhos, eu já falei aqui, não falei? Vaso sanitário, é vaso, não é vaso? Né? Tapué, esse é o evangeliquez, Deus nos livre disso, vaso, vasilha, xícara, tapué, isso é evangeliquez. Eu acredito, a Bíblia fala que serem vasos de honra, a Bíblia fala disso, não fala? E vasos de desonra, mas aqui ele vê o candeeiro, o menorá, vou falar dele já já, e em cima do candeeiro, ele vê um vaso. Ele vê um vaso, e do vaso, não é? Ele vê aqui, o candeeiro com as 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada parte daquele vaso, cada lâmpada do vaso. Muito bem. E em cima disso ele vê 2 oliveiras, uma à direita do vaso e a outra à esquerda. Em que pese os intérpretes do Antigo Testamento entenderem que este menorá
é Israel, não é? Eles entendem que seja Israel. Inclusive, está aí na sua apostila, né? Segundo Norman Russell Champlin, no Antigo Testamento interpretado versículo por versículo, volume 5, página 3673, segundo Champlin, esta visão significa que Israel será a luz dos gentios sob o Messias. Mas eu quero aqui aplicar o texto ao contexto da igreja. Por quê? Israel é o garral, é a congregação. Mateus 16, 18 diz a Bíblia que Jesus, oikodomesomou, ele usa um pronome do grego que é um pronome possessivo, que é genitivo, meu, é meu, me pertence. Oikodomesomou, eclesia, eu edificarei a minha igreja. Então, ele não vai edificar qualquer igreja. Jesus tem compromisso com o CNPJ? Não! Ele tem compromisso com o seu povo, aleluia, com a sua igreja, aleluia, e eu edificarei a minha igreja. E aqui, Zacarias tem uma das visões mais reveladoras para os nossos dias, uma tipologia da igreja controlada pelo Espírito Santo, porque a questão não é ser igreja, é ser a igreja de alguém. Você admira um carro caro? Uma Maserati, o senhor admira? Uma Maserati, é seu, você pode dispor, pode ir para onde quiser. Hoje tem gente, irmãos, que diz que fez a casa sobre a rocha. Eu fiz uma casa, só que construí um palácio em cima da rocha, ninguém vê a rocha que está embaixo. O que importa o que importa é a rocha que sustenta a casa, não é a casa que está em cima da rocha. Porque se fosse a casa que importasse, a Bíblia não diria que tem gente que constrói na areia, e ela é desmontada. O que importa é onde a gente está. Então essa conferência, ela é profundamente devocional. Ela é profundamente arraigada na realidade que nós temos que ter comprometimento com Deus. Pode tirar o menorá aqui, please. Tá bom. Aí, porque senão fica transmitindo só o menorá, né? Aí o pessoal não vê direito. Mas você entende isso? Zacarias tem uma das visões mais reveladoras. E a intenção é a igreja controlada pelo Espírito Santo. Nesta passagem nós vemos duas oliveiras. Uma tradução literal das palavras hebraicas é Shamon, simbolizando as duas personalidades da Trindade. A triunidade de Deus é simbolizada aqui, porque nós vemos as duas oliveiras e vemos o vaso de azeite. As duas oliveiras e o vaso de azeite. E vemos embaixo o menorá, sustentado em azeite por 7 canudos. Há uma ligação, não é algo que se interrompe. A Bíblia de Estudo Shed, ela observa o candeeiro como símbolo de Israel, mas mostra que após a queda de Israel, tornou-se o símbolo para a igreja. E aí nós vamos nessa orientação da página 1 da sua apostila, se você quiser continuar comigo. O que nós vemos nas duas oliveiras? O pai e o filho presentes. O pai e o filho. É interessante salientar que o ramo da oliveira ficou sendo emblema da paz. Uma forte alusão a Jesus Cristo, doador da verdadeira paz. Isaías 9,6 diz o que ele diz o quê? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. João 14,27, a Bíblia mostra que a igreja que está ligada nesse vaso, ela recebe daquilo que o príncipe dá. E o que o príncipe dá? Dá o quê? Paz, diga paz. João 14,27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Quem dá? Quem tem
quem é que tem paz? O gerente do banco? Não, o gerente do banco muitas vezes te liga para te atribular. A operadora da internet, caiu o WhatsApp ontem, muita gente ficou estressado, lembrou que tinha SMS, baixou outro aplicativo. Para mim não tem diferença nenhuma, porque domingo meu celular caiu de cara no chão, puf, quebrou, não funcionou mais. Eu tive que ir na segunda-feira e trocar a tela, gastar mais um dinheirão. Mas se não tivesse, eu ia me matar, eu ia me jogar de uma ponte, porque eu não tenho comunicação virtual com ninguém. Ora, a única coisa que pode quebrar a tela do seu WhatsApp com Deus é o pecado. Só. E para consertar isso, você não precisa sair, fazer como eu, de sair daqui da Zona Sul, e no centro de São Paulo, esperar abrir tudo. Não! É simples, se confessar o nosso pecado. 1 de João 1,9, Ele é fiel e justo para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Ok? Nessa introdução, então nós vamos ver que a Bíblia diz, deixe-vos a paz. A oliveira é símbolo da paz. É isso que faz você vencer o mundo. É isso que faz você vencer a tribulação. Porque Jesus diz que dá a paz. E aonde Jesus está? Lá em Mateus 28 diz, eu estarei contigo todos os dias da sua vida. Então anda por um lugar que ele andaria. Tem um livro bom, antigo, da época dos mais antigos aqui, Em Seus Passos, o que faria Jesus? Quem é o autor mesmo? Sheldon. Em Seus Passos, o que faria Jesus? Não é? Então tem gente, Jesus está comigo, eu vou andar onde eu quero. Se liga, você não vai não. Você vai andar onde Deus quer que você ande. Amém? Esse fundo musical é legal para vocês? Não dá sono? Não? Tá bom. Então tá. Prega assim aqui? É desse jeito? Eu tenho que acostumar. Como é que é? É assim, desse jeito? Quando eu for pregar aqui, eu vou dizer, irmão, tu vai fazer, mas tu vai fazer do blues norte-americano. Sabe? Norte-americano, a igreja do Harley. Exatamente. Mas agora pode voltar. Amém? Então, as oliveiras, além da paz, simbolizam a abundância. Simbolizam a abundância. Simboliza a bênção divina, sabedoria, força. Você vai ver isso em Jeremias 11:15. Vai ver isso em Oséias 14:6. E também lá em Romanos 11:24, mostra que é símbolo da divindade. Bom quando o Espírito de Deus está no nosso meio. Amém? Um dos trechos fantásticos da Bíblia, Hebreus 13, 5 e 6. Fala sobre a aflição, né? Os homens nos afligindo. E o 6 diz, não te deixarei jamais. Bom, quando a Bíblia fala jamais te desampararei, está falando de quê? Jamais. Sim, pastor? Nunca. Look me please now. Aqui. Existe uma teologia, um ensinamento que não está nas escrituras. Que existe um anjo com a borracha na mão, ele te tira do livro da vida e te coloca. Assim, ele tirou, você pecou, você aceitou Jesus, ele coloca. Você pecou, ele tira. Você arrependeu, ele coloca. Aí depois tira. Aí você não está bem naquele dia, ele tira. Depois coloca. Isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia? Vamos ver o que a Bíblia diz. 1 de João 1,7. Tem muita gente que está com o livro rasurado. Um buracão, né? Vocês pegaram aquela época de você escrever a caneta e fazer assim com a borracha? Fazer? Pegou essa época? Hã?
Os meninos nem escrevem mais a caneta hoje, né, irmã? Tablet. Mas eu sou da época de escrever assim, coisa horrorosa, né? Mas a Bíblia diz, 1 de João 7, se andarmos nós andamos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, na luz, irmão. A diferença para sair da presença de Deus, não é você ter fragilidade, a diferença é você amar o pecado, aí o negócio pega, porque a Bíblia diz ali, 1 de João 5,18, quem é de Deus não vive no pecado continuado, amém? Amém? Então esse negócio, o anjo borracheiro, tira e põe, esse Jesus anda com você até na hora da adversidade, naquele momento, naquele barco, que Jesus estava dormindo, com o barco enchendo de água, qual era a situação dos discípulos? De fé, era o quê? Incredulidade, e os seus correlatos, qual? Desespero, desesperança, qual foi o resultado disso? Jesus falou, seus miseráveis morram todos afogados, não, ele continuou no barco, ele acalmou a tempestade, porque irmão, todos nós, hora ou outra, vamos mostrar a nossa fraqueza, a diferença é que nós não gostamos dela, e buscamos auxílio e alívio no Senhor, como eles buscaram, e o Senhor na sua bondade e na sua misericórdia vai estender a mão para a gente, quando Jesus estendeu a sua mão para mim, a minha alma estava longe dos caminhos de Deus, mas o Senhor estendeu a mão para mim, não é? Eu tenho uns irmãos aqui nessa igreja que se juntasse todo mundo que tirou uns dias de detenção, dava mais de 200 anos, porque e são poucos irmãos, eles não vão viver tudo isso, e aí Jesus foi lá e libertou, já estavam condenados ao inferno eterno, Jesus foi lá e libertou, glória a Deus. Continuando, Zacarias viu um vaso de azeite, e este elemento representa em diversas passagens a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Ezequiel 29, 7. 1 Samuel 16, 3. Lembra quando alguém pode abrir, por favor, Ezequiel 29, 7? Eu tenho mais meia hora, né? Termina a introdução. Tenho meia hora aqui, estou vendo aqui. Você que está assistindo aqui pela internet, quero convidar você a vir na terça-feira que vem, Rua Igaraúna, 76, Jardim Ângela. Não vai fazer como o meu cunhado lá do litoral, que diz, você está errado, Jardim Ângela é na Zona Sul. Não, lá tem a dela, aqui tem a nossa. Então vem para cá, perto da Avenida Casa Grande, irmão. Não vai parar lá na Itapecerica da Serra, não. Vem para cá. Vem aqui pessoalmente, que a gente vai orar com você. Viu? Isso aqui é bem prático. Vamos orar em todos os canais. Tá bom? Todos. Invariavelmente. Né? Invariavelmente. Então vamos lá. Ezequiel 29, 7. Vai lá, pastor. Bem, eu acredito que eu coloquei esse texto errado. Deixa eu ver de novo. Tomando eles pela mão. Deve ser um desses textos de Ezequiel. E eu acho que eu coloquei o texto errado. Mas vou encontrar. Calma, eu encontro. Agora, o texto de 1 Samuel 16, 13, certo que está. Que é o texto em que Samuel chega na casa do pai de Davi e ele precisa ali ungir o rei de Israel. Ele toma um chifre. Ele tomou o quê? Repete, gente. Ele tomou o quê? Um chifre cheio de óleo. O chifre na Bíblia representa poder. Tá? O que é, irmão?
Está escrito, irmão. Escutei uma mensagem uma vez que foi complicada. E o chifre na Bíblia representa o poder, tanto que o altar tinha chifre nas 4 pontas. Não é? Se você segurasse num chifre daquele, você não poderia nem ser morto, não é isso? Está escrito. E ele toma um chifre de azeite. E ele vai para a casa do pai de Davi. E Davi tinha uma série de irmãos, todos preparados para a guerra, mas Davi estava onde? Estava onde? A campo. Perfumado. Estava o quê? Suado. Porque estava trabalhando. Exatamente. Que é a unção de Deus, quem é fiel no mínimo, Deus coloca no muito. Tem que ser fiel no mínimo, tem que trabalhar. Quando o texto diz, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro, a palavra obreiro aí não é diácono, não é presbítero, é trabalhador. E a Bíblia diz, em 1 Coríntios 15, 58, não é? Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, Deus é Deus de gente que faz, não Deus de gente que fala. E você vê ali, ele procurando alguém para ungir. Deus não admite que fosse nenhum dos irmãos de Davi. Ele manda chamar Davi, e quando ele derrama o óleo, o Espírito de Deus se apodera dele. Então, o óleo tem esse significado aí, o simbolismo concerne a unção para determinado ofício. Na verdade, existem 3 tipos de unções na Bíblia, né? Terapêutica no Novo Testamento, cosmética no Antigo Testamento e capacitadora no Antigo Testamento, mas eu não vou falar sobre isso agora. Nós vemos aí que representa o Espírito Santo capacitando a sua igreja e consequentemente seu povo. O profeta viu um candeeiro, que é esse que apareceu, um castiçal, todo de ouro, e suas 7 lâmpadas ligadas a 7 canudos, que traziam azeite do vaso. Para que as lâmpadas estivessem acesas, Êxodo 27, 20, diz que a lâmpada deveria estar continuamente. Diga, sempre. Alimentada com azeite puro. A gente, nessa época de inflação, a gente não quer substituir uma coisa pela outra. Quem gosta de azeite? Eu gosto de azeite, mas aí o dinheiro fica curto. O que a gente compra? Óleo de soja. Também não dá, né? Aí você não compra o óleo de soja, você coa o óleo antigo. Não tem o óleo antigo, você arruma banha de porco. Quem já comeu comida feita na banha de porco? Grande é o colesterol na terra dos viventes. Mas é o seguinte, a gente recebe pelo que paga, certo? Sim ou não? Na obra de Deus é a mesma coisa. Você tem o que você semeia. Gálatas 6,7 diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, que o homem semear certamente ceifará. No tabernáculo não havia janelas, era necessário que houvesse ali o azeite puro, e consequentemente o incenso. Quem sabe como era feito o incenso no tempo do tabernáculo? Sabe? Você lembra? Diga aqui, onixa, estoraque e gálbano, para fazer o incenso que representa a oração. Onixa, estoraque e gálbano. Não vou falar agora não. Lá no canal da oração, vou falar o que significa essas 3 especiarias e como... Eu falo agora? Não. Então deixa para a hora da oração. Não, porque onixa, estoraque, dá tempo de você pesquisar, não é? Tem o livro Tabernáculo e a Igreja, do Abraão de Almeida, fala sobre isso. Então nós vamos ver que o azeite tem que ser puro, não é? Levítico 24, 2 e 4 diz que deveria estar perante o Senhor continuamente. Então, o que esse trecho mostra? Fala da santidade. Esse candeeiro representa as nossas vidas dirigidas pelo Espírito Santo.
Porque o candeeiro original era feito de barro. Esse era feito de ouro. E o ouro representa a glória de Deus. Amém? Uma vida transformada. Irmão, Deus não exige nada de você. Nada. Só uma coisa. Seja santo. Tá bom para você isso? Sede santo. Sede santo. Ele exige isso da gente, de você que está assistindo aí pela internet, ou que vai assistir amanhã no meu canal, que eu vou reapresentar, não é? Deus só exige isso de você, santidade, que você tenha um azeite que não seja misturado. A única luz que tinha dentro do tabernáculo era desse azeite aí. E aí tem um texto da Bíblia que fala, se me fala a memória, sobre Samuel, antes que a lâmpada, e dá uma mensagem profunda essa, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, muita gente ainda é um candeeiro, mas não tem luz nenhuma. E ainda tem um texto, cuidado para que a luz que há em ti não sejam trevas. Está escrito ou não está? Irmãos, hoje em dia, se você vai aos cultos aí, você escuta só assim: receba manto profundo, Deus vai te dar 10 mil, 50 mil. Eu acredito no Deus que pode fazer isso, mas essa é a essência do Evangelho? Não é não? É isso que Deus quer de nós, é isso que nos dá poder sobre Satanás, é isso que nos dá poder sobre enfermidades, é isso que nos dá poder sobre as trevas, é isso que dá poder sobre nós mesmos? Não! Lógico que não! E aqui nós vamos começar aos canais. Nessa introdução, este candeeiro representa nossas vidas alimentadas e dirigidas pelo Espírito Santo. Fato que só pode ocorrer com um salvo em Cristo. Pois o candelabro era de ouro, e o ouro representa tipologicamente a glória de Deus. Então, somente uma pessoa regenerada, segundo aos Coríntios 5,17, olha o condicional, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Só uma pessoa regenerada, as coisas velhas já passaram, só uma pessoa regenerada, e tudo se fez novo. Só uma pessoa regenerada pode ser instrumento de Deus e luz do mundo, conforme diz Mateus 5, 14, 16, vós sois o sal da terra. Já falei aqui, a Bíblia não fala vós sois o sal da igreja, a igreja não precisa de sal, a igreja tem Jesus. Vós sois a luz do mundo, a igreja não precisa que você seja luz assim no sentido de iluminar. Aliás, tem gente que até quer, grande é a exaltação, bem-aventurado seja eu, glorificado seja eu, exaltado seja eu, sou a última bolacha do pacote. Deus não é Deus de última bolacha de pacote, que acha que é imprescindível, ela geralmente está quebrada, esfarelada. Deus é Deus das pessoas que têm humildade. A Bíblia diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Eu tenho isso como muitas vezes nos meus alunos aqui na associação. Eu aprendo com os meus alunos na associação, em observá-los. Eu disse isso na última aula, que a questão não é habilidade, pastor. Tem muita gente que é muito hábil, por exemplo, prega bem, canta bem, toca bem. A questão não é a habilidade, a questão é a fidelidade. Posso ter alunos aqui que, camarada chega aqui na academia, nossa academia, e coloca os pés na parede e dá um salto mortal. E tem gente que nunca vai dar um salto mortal na vida dele. Só que, às vezes a pessoa dá um salto mortal, aparece uma vez em cada mês. E aquele que nunca dá um salto mortal, chega antes de mim e começa a varrer a academia. Esse, Deus está, como o mestre está de olho. É esse que ouve, porque quando você não vai numa aula,
Por exemplo, eu estou dando aula aqui de segunda e quarta. Quem faltou na segunda, perdeu nunca mais. Pode ser que leve 3, 4 anos para eu falar de novo aquilo que eu falei na segunda. É a mesma coisa nas coisas de Deus. Quem está na presença de Deus, às vezes não está atento. É mais Marta que Maria. Está fazendo para Deus? Dá, mas não é o que Deus quer. Compreende isso? Você está na presença de Deus. Você está ligado com Deus. O Papai do céu está olhando. Talvez você não seja o maior pregador, o maior tocador, o maior cantor. Eu me lembro de uma situação aqui que eu vou falar, que eu teria falado no canal da oração, mas vou falar agora. Na igreja de onde eu era oriundo, era ligada a uma igreja na Moca, aqui próximo, né? Moca, aqui perto. E tinha um coral ali, irmãos, e arrebentava. O coral começava a cantar, o céu abria, o povo chorava, cura divina, salvação. Era um negócio fantástico. E um dia, o pastor achou uma maestrina. É errado ter maestrina? Lógico que não. Nós devemos fazer o melhor para Deus, na música, é ou não é? Estudar, é ou não é? Na teologia, é ou não é? Mas aí a maestrina chegou para uma irmã, vamos dividir as vozes aqui. Aí tinha uma irmã que era pior que o pastor Cruvinel, e olha que eu sou ruim. A irmã era semitonada. A irmã era muito ruim, muito. Você viu? Dava medo, dentro de um coral. E a maestrina, na verdade, não depreendeu ensinar a irmã. Achou, porque todo mundo aprende, irmão, com dificuldade, mas aprende. Né? Tem aluno aí que, para dar uma U, meu irmão, tem um que já vai de uma vez, outro, mas aprende. É só querer. Aí, é ou não é, professor? É assim. Não é? Aí, o coral, nosso Deus, aí, coisa, coral para cantar no Teatro Municipal, cantavam demais, aí eles foram para derreter, só que o céu não abria, até que um dia o pastor era meio bocudo, graças a Deus por esses pastores bocudos, porque tem gente hoje que é muito crente mimimi. O pastor chegou e disse assim: irmãos do coral, vocês vão ver o que está acontecendo, porque a irmã que vai vir limpar amanhã aqui a igreja vai varrer o que vocês cantaram, porque não passou do teto. Olha que pancada. E naquela época, irmão, quando a gente tomava uma chacoalhada dessa, a gente não falava, vou sair da igreja, não. O coral meteu a cara no chão e começaram a orar, porque eles eram crentes. Maestrina, tudo orando. Deus, 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 Deus. Quando você ora, o que acontece? Deus fala. E Deus respondeu: eis que vocês tiraram do meio de vocês quem sustentava o coral em oração. Era aquela irmã. Eu me lembro que o líder da mocidade, irmãos, nossa igreja, numa rua de terra, chovia, mocidade no culto, eu chegava molhadinho, que nem um pintinho assim molhado, e o pessoal puxando, encontrava a minha mocidade, puxando água em cima da laje, não tinha telhado, era laje. E nós, quando fazíamos o culto, irmão, não precisava nem de teto, Jesus ia curando, ia libertando, e meu pastor nunca vinha na reunião, mas o dia que o pastor entrou na reunião, gelamos, irmão, aconteceu alguma coisa, que o pastor entrou na reunião da mocidade, a gente gelou, e o pastor chegou na frente e só disse isso: Deus não recebeu o culto de vocês, não ficou nenhum jovem de líder, de cara em pé, todo mundo enfiou a cabecinha debaixo do banco, pedindo para Deus ter misericórdia. Desses, muitos são pastores hoje. Você está entendendo? Está entendendo? Essa questão da qualidade, se alguém está em Cristo é nova criatura, sal da terra, luz do mundo, candeeiro de Deus. E você que está nos assistindo, você é um candeeiro de Deus? Nós vamos falar 7 qualidades aqui, 7, na verdade, assim, né? Qualidades, que é 5, 2, 7. 7 qualidades que você tem, bíblicas. Eu não vou falar de Berkoff, de Bankoff, de Paul Tillich, se você quiser ouvir falar disso, vai numa aula de teologia contemporânea com o pastor Marcelo, ou numa minha, né? Mas se você quiser ouvir de Bíblia,
Fica com a gente 4 semanas aqui. E venha pessoalmente para aprender a palavra. Por um lado, nós vemos através da Bíblia que o candeeiro deve ficar dentro do santuário, onde não brilhava nenhuma outra luz, a não ser a luz produzida pelo próprio candelabro, tendo no seu interior azeite puro. Nós somos o santuário de Deus, segundo aos Coríntios 6,16. Nós somos o santuário de Deus. Não podemos interromper a ação do Espírito em nossas vidas sem que a luz se apague. Provérbios 20, 29. Se acontecer isso, haverá trevas espirituais. Vamos lá? Provérbios 20, 29. O ornato dos jovens é a sua força. É Deus dando graça a esses irmãos. Provérbios 20, 29. 20, 29. Cara, segundo texto que eu acho que eu coloquei fora. Será que foi na hora de digitar, meus irmãos? Semana que vem eu vou arrumar esse texto aí. Não é esse não. 20, 29, deixa eu ver. Eu vou pegar o texto e confiro semana que vem esse texto aqui. Não devemos obstruir os canais pelos quais somos abençoados. Isto é, devemos fazer a nossa parte, fazer no mínimo a nossa obrigação, pois só a nossa obrigação já não é o ideal. Lucas 17:10 diz o quê? Lucas 17:10. Portanto, que diz lá? Lucas 17:10. Certezíssimo que está bem correto. Vai. Tudo. Somos servos inúteis. Isso, fazer só obrigação não é o ideal. Nós temos que fazer mais, não é? Para que o Espírito possa fluir através das nossas lâmpadas acesas. João 7, 38 e 39. Não é? Fluir através de nós. Agora, observe uma coisa. Como é que você imagina, pastor, e para terminar tenho 7 minutos, como é que você imagina a lâmpada das 10 virgens? Fala, irmão. A Bíblia fala que haviam quantas virgens? 10 virgens, está aqui, ó, Mateus 25, de 1 a 13, não é? Mateus 25, de 1 a 13. Abre aí no 25:8 de Mateus. Cada braço desse candeeiro aqui representa uma virtude, um aspecto de nossas vidas que deve estar latentes, evidentes, bem vivos em nossa vida. Mateus 25:8. Leia. Quantas virgens? 10. Quantas loucas? Quantas dormiram? Todas. Todas dormiram. Mas 5 descansaram no Senhor. E 5 agiram como loucas. Quantas tinham azeite? Todas. Mas 5 tinham reserva. Diga comigo, reserva. Se você faz só que é da tua obrigação, se considere servo inútil. Agora, como é que você acha que era a lâmpada, pastor? Para a gente encerrar. Como é que a senhora acha? Uma lamparina. Faz assim um desenho assim no alto. Um fifó. Sabe o que é fifó? Vocês acham que era que nem a lâmpada de Aladim? A lâmpada de Aladim? Já viram a lâmpada de Aladim que se esfrega assim? Vocês sabem o que é fifó? Quem sabe? Não tem nenhum nordestino aqui, irmão? O senhor sabe o que é o fifó? A senhora sabe, não sabe? De latinha, de óleo, que
Exatamente. Exatamente, ó. O fifó é uma lamparina. É uma latinha de óleo. Ela é feita de lata de óleo cortada e tem um pavio. Só quando ele é novo que ele fica branco. É algodão, né? E dentro tem o quê? Querosene. Irmãos, você sabe quem tem fifó em casa? Porque se ele não tem eletricidade, o nariz dele fica cor de fifó, fica cheio, né, dos querosene. O teto fica cor de fifó. Se essa lâmpada, que a das 10 virgens fosse essa lâmpada que nós estamos falando aí, que vocês estão desenhando, a palavra grega seria liquinia. Liquinia é uma lâmpadazinha, pequenininha, com paviozinho. A palavra grega lá é lâmpada, é uma tocha, dessa altura aqui, ó, irmãos. É por isso que o noivo podia ver, porque ela era embebida aqui no óleo, assim, ó, metia fogo, de longe você viu fogo. Esse tipo de lâmpada, você podia cravar no chão e deitar do lado dela, que o animal peçonhento não chegava não, podia dormir ali, porque ela te iluminava, ela te aquecia, e ela pode te dar direção, é o Espírito Santo. Tem muita gente que acha que o Espírito Santo é a liquinia, é a lamparina, é o fifó. Você já tentou sair com o fifó na roça? Você sai, acende, aí sai assim, ó. Põe a mão aqui, vem o vento aqui, apaga. Põe a mão aqui, a chama vira para cá. É desse jeito. E às vezes, irmão, você dá um espirro, né, e você mesmo apaga a lâmpada. Tem gente que a graça do Espírito nele é esse tipo de fifó. Será que isso é Espírito, irmão? Que machuca o nariz, que faz marca no teto? Não, não é. Então nós vamos começar a falar aqui, fé, oração, jejum. O que é fé? E ó, irmão, então, terça-feira o livro de oração tem que estar aqui, que nós vamos orar. Você tem fé que Jesus vai responder? Nós vamos primeiro aprender o que é fé segundo a Bíblia. Fé para isso, fé para aquilo outro. Tipos de oração. Oração assim. Duvido que você vai conseguir orar 5 minutos depois dessa conferência. Duvido. E aí nós vamos fazer aqui mesmo, aqui, na igreja, na casa de Deus. Nós vamos levantar um clamor. Pode trazer aí, ó, os pedidos de oração, fé e oração, terça-feira que vem. Pode trazer, irmão. Traz. Vamos ver o que Jesus vai fazer. Arabacandarai. Se você tiver coragem de, junto comigo, jejuar na terça-feira, aleluia, nós vamos ver milagre acontecer aqui. Deus vai nos responder. Deus vai nos responder. Qual é o jejum que Deus aceita? Por que eu devo ser dizimista? Tudo isso nós vamos aprender. Irmão, vou te contar. A minha igreja, Assembleia de Deus Ministério Pleroma, nasceu nessa conferência. Na igreja de um amigo, um moço desviado, foi lá, estava afastado, me ouviu num rádio aí, nem lembro que rádio que era, e ele foi à igreja. E ele acreditou na palavra, tomou posse. Deus, irmãos, não está aí para te dar carro do ano, nem nada disso. Mas aquele irmão acreditou e cuidou da obra de Deus ali. Depois eu fui dar uma mandada no Camry, que fala, né, da Toyota. Naquela época fui dar. Deus deu para ele naqueles dias ali. E ele disse, Deus me deu. Ele falou, pastor, aonde o senhor estiver eu vou congregar. E eu era de Jandira. E eu fui cuidar desses meninos lá em Diadema. E Deus salvou um monte de gente. Porque quem é de Deus, onde põe a mão, prospera, viu, irmão? A prosperidade é almas. Eu quero encerrar aqui.
Tem um trecho da Bíblia que Jesus sobe ao monte para orar, sobe ao monte, e ele leva Pedro, Tiago e João. E quando ele volta, está a maior confusão. Está a maior confusão. Os discípulos batendo boca. Os discípulos batendo boca com os ímpios. Crente que não tem poder, bate boca à vontade. Quando você tem poder, você não está muito... Quando chegar a hora de orar, vocês me chamam. Quando chegar, vocês querem discutir, não estou falando debate teológico para a gente aprender, estou falando ficar batendo boca. Eita, servo de Satanás, você vai para o inferno. Para quê? Para que isso? Irmãos, queridos, Jesus, o que está acontecendo? Meu filho, o camarada fala, meu filho é tomado por espírito maligno, ora joga na água, ora joga no fogo. Aí Jesus diz, homens de pouca fé, esse tipo de espírito só sai com oração e jejum. Eles eram candeeiros, sim ou não? Era. O espírito maligno saiu? Não. O que é que faltou? Fé, oração e jejum. Dos discípulos de Jesus. Às vezes, irmão, a gente está tão atarefado com tanta coisa na vida que a gente esquece de orar, jejuar. Terça-feira eu quero proclamar um jejum aqui com vocês. Quem topa junto comigo? E nós vamos orar para Jesus fazer umas coisas milagrosas aqui. Então, terça-feira, estou no jejum junto com os irmãos. Que tal você que está assistindo pela internet? Terça-feira, entrar no jejum junto comigo e vir para a casa de Deus. Vem para a casa de Deus. Rua Igaraúna, 76. Às 20 horas. Chega às 19h30 para orar com a gente. Topa? Pastor, estou esperando aqui o senhor falar de Poutilho, que vai procurar em outro lugar. Aqui nós vamos falar da Bíblia de Jesus Cristo. E eu vou consertar esses textos, 2 textos da próxima semana. Irmãos, que o Senhor abençoe. Pastor, semana que vem, fé. Fé para a salvação, fé como dom, fé como fruto. Vamos falar sobre isso.